Oi pessoal, meu nome é Gabriel Fernandes Tolgiese e eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre Loy Fuller e as danças serpentinas. Esse vídeo é uma realização do projeto Serpentina, viabilizado pelo edital 3 de 2019 do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, também conhecido como PROAC Editais. Vamos lá? Nesse vídeo, vamos falar sobre a artista que criou as chamadas danças serpentinas, Loy Fuller. Loy Fuller, nome artístico de Marie-Louise Fuller, foi uma das pioneiras da dança moderna cênica ocidental branca. Ela nasceu em 1862 em Fullersburg, cidade próxima à cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A cidade foi fundada por seus avós e tios. Atualmente, essa cidade se chama Hinsdale. Loy Fuller faleceu em 1928 em Paris, França. Por que falar sobre Loy Fuller? Loy Fuller tem uma importância histórica porque ela inovou alguns dos modos de se pensar e de se fazer dança cênica. Ela criou, em 1892, as danças serpentinas. Quase que um estilo de dança da época, uma dança que usava longos vestidos esvoaçantes. E o que tem de inovador usar um vestido em uma dança? Esse vestido era muito grande, como uma túnica, e a dança com esse vestido tinha uma movimentação extremamente conectada com as músicas dançadas e com a iluminação específica, que eu vou falar um pouco mais da especificidade da iluminação. A Loy Fuller, enquanto dançava com essas vestes e iluminações específicas, se transformava e metaforizava flores, animais, elementos da natureza como a água e o fogo, e até mesmo seres míticos como anjos. Um dos motivos para o furor sobre essa dança e que a tornava tão inovadora era porque a iluminação em cena era elétrica. Antes da Loy Fuller, não era tão comum ver espetáculos de dança com iluminação elétrica. Era mais comum usarem iluminação a gás ou com querosene. Mas não é que não tinha iluminação elétrica não, não é isso. A iluminação elétrica era algo muito trabalhoso. E não é que ela só usava a luz elétrica, não. Ela inventava modos de usar. Ficava lá, estudando, olhando para as luzes, dirigindo e coordenando os técnicos que iam acender e apagar as luzes. Criava até uns códigos com eles do tipo, eu vou bater o pé bem forte aqui 3 vezes, daí você me ilumina, beleza? Causava um certo furor no público a imaginação em torno de se usar iluminação elétrica em cena, porque a eletricidade e a iluminação elétrica eram descobertas recentes, não tão difundidas e conhecidas do público. Dá para observar em alguns anúncios e propagandas da época esse campo vasto de imaginação que coloca a eletricidade como possível cura para todo tipo de doença, além de se saber que uma voltagem alta podia matar uma pessoa. Assim, o anúncio de uma dança que utilizava iluminação elétrica gerava um imaginário em torno do fascínio e do terror dos avanços científicos. Enfim, a Loy Fuller também passava um tempão pensando nas cores dos filtros de vidro que ela precisava criar para as danças dela. Não tinha loja de iluminação cênica igual hoje em dia, que você vai lá e fala, me vê 2 folhas de gelatina de filtro verde. Não, ela tinha que criar os filtros dela. Ela tinha que ver qual cor ficava melhor com qual movimento da dança que ela estava criando. Qual cor ficava melhor com qual movimento do vestido, com qual música. E com qual tema de coreografia combina a cor da luz. Era muito doido. Mas nem era dança direito que ela fazia, pipipi popopó. O sucesso dela era tanto que ela mal estreou e já tinha gente copiando. A Loy Fuller era muito sucesso na época dela, tipo um viral, tipo um challenge, só que sem internet. No final do século XIX, tinha imitadora da Loy Fuller de tudo quanto é jeito. Ela era imitada por outras mulheres, imitada por comediantes, imitada por pessoas penduradas no teto, por pessoas em cima de cavalos, entre os leões, debaixo d'água e até mesmo feita por cachorros. Além dessas imitações que eram meio sátiras, meio reinvenção das danças da Loy Fuller,
tinha aquelas imitadoras que eram mais sacanas, sabe? Que falavam assim que elas eram a própria Loy Fuller, que eram a verdadeira e única Loy Fuller. Às vezes, algumas delas eram menos sacana e maneiravam um pouco, né, nessas fake news delas. Essas falavam que eram a verdadeira e única discípula de Loy Fuller. Detalhe que nesse começo do sucesso das danças serpentinas, a Loy Fuller ainda nem tinha a escola dela para ter discípulas. Ela só vai ter algumas imitadoras autorizadas por ela a partir de 1900 durante a Exposição Universal de Paris e depois de 1908 pela escola de dança dela. De tanta imitadora que ela tinha, a Loy Fuller tentou patentear a dança serpentina no começo da carreira, lá nos Estados Unidos, do mesmo jeito que faziam com as peças de teatro. Você tinha um texto de teatro que tinha toda a dramaturgia com falas e ações dos personagens, levava num juiz e patenteava. Para patentear, então, ela levou um roteiro da coreografia da dança serpentina num juiz para conseguir garantir os direitos autorais da dança dela. Só que a coitada não conseguiu, porque o juiz achou tudo muito abstrato. Ela não conseguiu direitos autorais da dança dela em 1892, mas ao longo da carreira dela, ela conseguiu algumas patentes de iluminação elétricas, aparelhos de efeitos cênicos e filtros que ela desenvolvia. Bom, além dela ser reconhecida pelas danças serpentinas, a Loy Fuller também é reconhecida por outros aspectos importantes de sua vida, que começam, por exemplo, no fato da artista ser uma mulher do século XIX, que era atriz, cantora e dançarina dona do próprio nariz. Além disso, ao longo de sua carreira, ela foi diretora de sua própria companhia de dança, diretora de filmes, diretora de uma escola de dança, diretora de um teatro que tinha seu nome na Exposição Universal de 1900 e diretora de várias trupes de espetáculos. Ela era meio cientista também, trocava umas ideias com personalidades da época, do tipo escritores, artistas, presidentes, reis, rainhas, cientistas, entre outros. Para citar algumas das pessoas que se inspiraram em Loy Fuller e que dialogaram com ela, a gente pode mencionar Stéphane Mallarmé, Alexandre Dumas Filho, Camille Flammarion, Auguste Rodin, Henri de Toulouse-Lautrec, Filippo Tommaso Marinetti, Isadora Duncan, Rainha Maria da Romênia, Marie Curie, Thomas Edison, os irmãos Lumière e por aí vai. Os direitos das mulheres ainda eram muito restritos no final do século XIX e começo do século XX. Então, era realmente revolucionário uma mulher como a Loy Fuller ter tamanha iniciativa e autonomia para realizar o que ela realizava. É amplamente conhecido, também entre os estudiosos da área, que a Loy Fuller era abertamente lésbica. Por que eu falo entre aspas que ela era abertamente lésbica? Porque na autobiografia dela, ela não fala com todas as letras "sou lésbica", mas na época as pessoas sabiam que a Loy Fuller era parceira amorosa de Gab Sorreret, Gabrielle Bloch, tanto que a Fuller dedicou um capítulo inteiro para ela na autobiografia. Além de escrever esse capítulo todo para Gabi, as duas viviam juntas, sob o mesmo teto, quase casadas. Não que elas não fossem, mas na época não era permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, então elas não eram oficialmente casadas. Além de parceira de vida, a Gabi era parceira de trabalhos. Ajudava como que no agenciamento dos trabalhos da Fuller. Tanto que depois que a Loy Fuller morreu em 1928, a Gabi seguiu até 1950 dirigindo a Companhia de Bailados Fantásticos de Loy Fuller. Na época, esse dado da Loy Fuller ser lésbica, meio velado, meio desvelado, também gerava um certo clima de especulação e curiosidade nos trabalhos da artista. Um pouco como o lance da iluminação elétrica entre o fascínio e o terror. Uma coisa interessante de se observar sobre a importância de Loy Fuller no período que ela viveu, entre o fim do século XIX e o início do século XX, tem a ver com o ambiente em que as danças serpentinas eram apresentadas. Teatros de variedades e cabarés. Esses ambientes eram frequentados por camadas da população que buscavam um lugar de entretenimento, e não de uma fruição artística e de uma experiência estética elaborada. Portanto, havia uma identificação de camadas da sociedade mais populares, vistas como menos eruditas, uma vez que as suas apresentações ocorriam nesses espaços de teatros de variedades, de cabarés e circos.
Como pontua Giovanni Lista, estudioso da área, abre aspas. Loie Fuller representa precisamente o primeiro caso de um fenômeno de inovação que nasce ao seio das formas teatrais ditas menores, nomeadamente no espaço social da infracultura, mas que foi rapidamente integrado às esferas de cultura estabelecidas. Fecha aspas. Essa abertura de sentidos e significados que as danças serpentinas apontavam, mesmo em ambientes de entretenimento, colocou Fuller num lugar privilegiado nas artes, em que ela é relacionada a diversas correntes estéticas modernistas, como o impressionismo, o simbolismo, a arte nouveau, o expressionismo e o futurismo italiano. Enfim, Fuller não apenas criou a dança serpentina, mas reinventou a iluminação cênica e contribuiu para a estética da chamada Belle Époque, um período que vai do final do século XIX ao início do século XX, marcado como um período de desenvolvimento sociocultural francês entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial em 1914, e no qual diversas vanguardas artísticas tiveram estofo para seu desenvolvimento. Bom, essa foi a primeira videoaula do Projeto Serpentina, realizado por meio do edital PROAC 3 de 2019 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas das referências que usei para a elaboração desse vídeo e que fizeram parte da pesquisa de criação do projeto. Deixa seu like aqui e navega pelo nosso canal para ver algumas das videodanças que fizemos durante o projeto, reimaginando, reinventando e citando Loie Fuller e algumas de suas imitadoras. Até o próximo vídeo!